Voltando agora para o segundo bloco, vou trabalhar aqui, né, com os nossos entrevistados, o Michel e o Andrés, sobre educação financeira. Andrés e Michel, me fala uma coisa. Imagina uma família que hoje você tem ali dois filhos, né, 3 filhos, tem um casal, um pai e uma mãe, e eles não tiveram a oportunidade de ter, né, um pai como Michel, um pai como Andrés, que pudesse transferir conhecimento sobre investimentos. Vocês acham importante que uma família construa conhecimento em cima desse tema? Ou isso é só uma responsabilidade do pai e da mãe? Vocês acham que vale a pena uma conversa com o filho de 14 anos junto? Me fala um pouco, qual a opinião de vocês para isso? É muito bacana essa pergunta, porque existe uma controvérsia, um dilema aí, né? Todo pai, é muito interessante, assim, eu vejo isso em todo o meu processo aí como assessor, nos últimos 12 anos, né? Todo pai, ele chega assim, quase todos os pais, né? Todos seria exagero. Quase todo pai chega para mim e diz assim, Michel, eu quero construir uma poupança pro meu filho. Aí eu olho para ele e falo assim, você já construiu a sua? Né? E a sua, tá tudo bem? É muito bacana isso, porque na verdade é o seguinte, né? A gente tem que ser o exemplo, né? A gente, que eu digo assim, o pai, ele tem que ser primeiro o exemplo. E é muito bacana isso. Assim, eu não estou dizendo que você não deva fazer uma poupança pro seu filho, não estou dizendo isso. Mas porque o primeiro passo é você fazer a sua. É aquele negócio do avião, que as pessoas sempre, a gente ouve isso quando a gente vai pegar o avião, né? Quando caírem as máscaras, coloque a sua primeiro, né? E depois coloque na pessoa criança. Que está na criança. Claro. Né? Então, eu acho que primeiro a gente tem que começar pela gente, por si, e construir, e ver o seguinte, como é que eu faço esse planejamento? Porque todo pai, ele gostaria realmente de que seu filho tivesse uma tranquilidade financeira, né? Aí eu vou deixar para o André falar aqui como é que a gente faz. Mas antes eu queria dizer o seguinte, assim, minha trajetória foi um pouco diferente, né, do Michel, e eu queria dizer o seguinte, não necessariamente, aí eu falo de experiência pessoal, esse conhecimento vem de casa. No meu caso, não veio, absolutamente. Eu não tive nada de ensinamento sobre educação financeira dos meus pais ou da escola, né? Uhum. O que teve interesse meu, pessoal, no assunto, de estudar mais e até organizar uma vida financeira, ajudar meu pai, que tinha problemas com isso. Sim. Né? E eu tive a sorte, nessa trajetória, de encontrar o Michel, que é uma pessoa de confiança, como eu disse, eu conheci ele desde a época de faculdade, que me ajudou a tornar isso mais concreto e direcionado, esse conhecimento que eu ia adquirindo ao longo do tempo. Uhum. Então, assim, eu diria o seguinte, se você tem interesse, ótimo, vá atrás de conhecimento, isso vai ajudar a sua vida financeira com certeza, né? Mas também, eu falo para os meus clientes que quase todos, né, têm uma vida diferente e ou não tem tempo, ou não tem vontade, ou não tem interesse, ou uma combinação desses fatores de estudar investimentos e mundo das finanças. Então você precisa, como primeiro passo, uma pessoa de confiança. Perfeito. Foi o que eu busquei também na época. Então, ter um assessor de confiança é o passo inicial. Sim. Que vai te ajudar nisso. Vai te ajudar não só a construir uma carteira que vá desempenhar bem no longo prazo e te ajude a chegar nesses objetivos, mas vai te trazer conhecimento também. Perfeito. E fazer você tomar melhores decisões. Né? Então, assim, não necessariamente o conhecimento vem de casa. E não é um problema isso. Sim, não é um problema. Desde que a pessoa tome as decisões certas e tenha interesse. Né? Eu penso assim, né, que hoje, por exemplo, o consumo, né? O pessoal olha lá, juros, 1% de juros aqui, ó, no seu carro. 2% de juros é nada. Cara, 2%? O que é 2%? E ele não sabe que os juros compostos, né, é um negócio exponencial e que num determinado período de tempo você paga 3 vezes o carro, você paga 3 vezes aquele celular que você está comprando, né? E isso é uma coisa que o próprio pai se endivida para dar para um filho, por exemplo, alguma coisa, mas ele não
Ele não foi, ou não teve na família, talvez alguma ajuda de alguém que possa ter ajudado ele a pensar, calma, faz aqui investe um pouquinho num fundinho aqui, pega esse dinheiro, depois que você tem o montante financeiro, você pode até ter um poder de negociação melhor, ir lá e fazer uma compra específica, mas não se endividar. Porque eu acho que aí eu queria entrar nesse tema com vocês. O brasileiro é um povo extremamente endividado. Uma das coisas que a gente tem aqui no nosso podcast é um compromisso também de levar conhecimento a quem nos assiste, né, no nosso YouTube ou na TV Cultura Paulista. Tem um ponto interessante, né? O endividamento é uma coisa que é tratada, principalmente na nossa cultura, como algo natural. Tudo bem. E hoje, sei lá, 70% do brasileiro é endividado. E isso não é uma pessoa que ganha R$2.000 por mês frequentemente ou R$200.000 por mês frequentemente. Porque tem gente que ganha R$200.000 endividado tanto quanto proporcionalmente ao valor que tem. Ele tem dívidas de milhões, mas essa aqui tem de 20 mil, 30 mil. Vocês acham que essa questão do endividamento vem por qual motivo? Por que uma família se endivida? Por que uma pessoa se endivida? E ele hoje assume compromissos para comprar um carro, por exemplo, carro é um status no Brasil. E é uma coisa que... Ontem eu lembrei de você, Michel. Eu vou te falar. Você sabe o que foi dia 22 de setembro, né? Dia Mundial, Dia Internacional do Sem Carro. Bom. E eu sei que você gosta de uma bicicleta. Não tem carro, é verdade. Você não tem carro, né? Então você vê, uma pessoa que teria condição de ter 3 carros, né? Ele não tem nenhum carro. E eu lembrei de você quando eu fiz um vídeo para uma TV de Santos. Eles me pediram, chama Santa Cecília TV. E eu fiz um vídeo falando do Dia Internacional do Sem Carro. Eu precisava saber disso aí, era importante. Vou te mandar a matéria. E eu queria ter falado de você, eu falei, fala o nome do Michel, não vou, era muito curtinho, 2 minutos. Mas você vê, né? Tem gente que se endivida para ter um carro, né? Vocês, na opinião de vocês, essa questão do endividamento, da pessoa ter lá R$2.000, ela fala, essa parcelinha se encaixa aqui, e ela não tem uma planilha de Excel ali do lado para ela fazer essa verificação, se encaixa mesmo, né? Isso é comum? Vocês acham que isso acontece? Demais, né? Na verdade, assim, tem um estudo antigo, eu não vou lembrar de quem é o autor aqui, mas ele fez um estudo de crianças, né, que eram expostas a uma seguinte situação, né? Ela podia, em um determinado momento, era colocado um doce na frente dela. Perfeito. E era dito para ela, você pode comer esse doce agora, mas se você esperar, você ganha mais doces, né? Uhum. E o que acabava acontecendo é que a criança acabava comendo, a maioria comia o doce, né? Uhum. E o que eles perceberam depois que essas crianças que esperavam sem comer o doce, e eles olharam depois o que aconteceu com essas crianças no futuro, e elas viram que essas crianças, elas foram mais bem-sucedidas. Não por acaso, na verdade é porque essas crianças, e isso não é uma coisa que diz, puxa, então eu não fui uma criança assim, eu não posso mudar. Não tem nada a ver. Claro. Isso tudo é uma habilidade que se cria, né? E até como o Andrés falou também, na situação lá de casa, o meu pai, papai, não tô criticando, tá, pai? O papai trocava de carro todo ano, né? Imagina a perda. Então, ele é funcionário público, ele não se preocupava tanto em criar uma poupança para, sei lá, para o futuro ou coisa parecida, né? Não que ele não tenha feito um trabalho super bom de educação dos filhos, dos 3, tudo foi excelente, né? Não que ele não tenha deixou bastante, não, que ele não deixou, ele ainda é vivo, mas legal. Assim, ele o legado dele trouxe bastante coisa pra gente, né? Uhum. Mas assim, em termos da parte financeira, não foi. Então, na verdade, é o seguinte, e eu fui o contrário, né? Eu realmente, assim, sou muito seguro, né? E, na verdade, é porque eu faço aquilo que eu digo que os clientes deveriam fazer. Perfeito. Né? Uhum. Então, realmente, eu não tenho carro. Eu também não me endividei para comprar um imóvel, coisa parecida. Então, tudo isso é o quê? É um problema que... não um problema, mas uma habilidade que as pessoas precisam construir de adiar sua satisfação imediata. Perfeito. O prazer imediato. Não é algo muito simples, porque o financiamento, ele faz o quê? Faz você antecipar... Perfeito. O prazer. O prazer. Perfeito. Então, é difícil, né? Mas... a gente já falou sobre isso, né, Ivo? O que nos diferencia dos animais é essa capacidade de adiar o prazer. De adiar o prazer, sem dúvida. Que os animais não conseguem, né? Agora, isso é muito, muito destacado na infância, nas crianças e nos adolescentes. É difícil até controlar, como o Michel explicou aqui, mas deveria ter um processo de amadurecimento depois, né?
da pessoa para conseguir superar esse atendimento do prazer imediato. Uhum. E aí tem várias formas de fazer isso, né? E uma delas pode até ser contar com o exemplo de um assessor que vive aquilo, como o Michel disse, né? Que vive isso com seus investimentos, né? Que estimula o cliente a economizar, que seja R$100 por mês, investir, e acompanha com ele a trajetória desse, né, que você explicou aí, dessa mágica dos juros compostos, por exemplo. Perfeito. Tem uma pessoa que ajuda, né? Existem também outros profissionais do mercado, o planejador financeiro, por exemplo, que pode ajudar a organizar melhor as finanças e os gastos, mas deveria ser um processo de amadurecimento aí. Você sabe, André, se não superar, não vai sair, né? Queria dar um exemplo aqui. Eu estava dando esse exemplo com um cliente recentemente, né? Eu preciso testar, ver se realmente é verdade, mas assim, pela minha experiência, parece, eu acho que é verdade, tá? Assim, pelo que eu cuido. Lógico que tem que ver com uma amplitude maior, mas pelo que eu tenho visto, os clientes nossos clientes que ultrapassam R$1 milhão, eles ficam mais, eu não sei se é porque eles já eram mais disciplinados, mas eles são mais disciplinados do que aqueles que não ultrapassam. Perfeito. Isso parece aquela coisa quando você ultrapassa R$1 milhão e você vê, você fala assim, nossa, eu vi um vídeo no Instagram esses dias de uma criança que experimentou um sorvete, ela fez um olhão assim, e aí pegou o sorvete. Então, quer dizer, quando você ultrapassa o R$1 milhão, é como se você visse assim, isso produz receita mesmo. Então, se eu guardar mais, nossa, eu vou ter muito mais, né? Sim. Então, eu acho que todo esse negócio que você falou, a pessoa saber esperar, e quando ela chegar e ultrapassar aquela marca, ela vai ver, vai pegar o sorvete, né? E vai ver. Mas não entenda mal. Ninguém está dizendo que é para abdicar de prazer, assim. Até porque com certeza. O dinheiro existe para isso. Sem dúvida. Para proporcionar existem... uma viagem, para proporcionar conforto, claro. Prazer, conforto, segurança. Tem que usufruir, mas você vai conseguir usufruir só com disciplina. Perfeito. E quando você conseguir superar esses impulsos, né? Tem que ter consciência, né? Sim, eu acho que o negócio dúvida. tudo é consciência. Você vê que tem